Oremos. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença, queremos Te agradecer por tudo que Tens feito por nós, Te damos graças por este dia que estás nos concedendo e também Te agradecemos, Pai, por estes momentos que iremos estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco, Pai, ajuda-nos a entendermos e vivermos na prática em nossa vida o que nós estudamos. Abençoa todos os que estudam a Bíblia conosco, que nos mandam pedido de oração, tem lutas, problemas, dificuldades, dê a cada um vitórias conforme a Tua vontade, Pai. Em especial, abençoes Maria Angélica, ela pede pela amiga Neide, que hoje está aniversariando, que Tu a abençoes. Também Antônia Almeida, ela está pedindo por sua irmã Auricélia, que passará por uma cirurgia hoje, que Tu estejas presente, cuidando, que tudo transcorra bem. Abençoes também o Douglas, que está aniversariando hoje, o Genésio Mioto deseja que Tu estejas cuidando do Douglas e abençoando. Abençoes também Leda Senhorinha, Sara Viana Carvalho Marinho. Ela está agradecida porque a igreja está completando 34 anos e no próximo sábado haverá uma festa na igreja, um culto de gratidão. Que Tu abençoes, Pai, a todos que ali se congregam. Abençoes também Maria Eva Oliveira, Francineide Fonseca, que pede por sua mãe que está enferma e também pede pelo sobrinho que está preso. Abençoes Madalena Gomes, Anita Moreira, Matilde Mota, que pede especialmente pelo esposo que não está bem. Cuide de cada um, Pai. Faça a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos dar essa oportunidade. Ontem falamos sobre o ano jubileu e hoje iremos falar um pouco sobre a terra que foi restaurada. Antes, porém, eu quero lembrar a vocês que aos sábados pela manhã nós temos aqui perguntas e respostas e estamos sempre procurando responder aquilo que vocês nos perguntam, que não dá para responder durante a semana por causa do tempo aqui, que é curto, não é suficiente para nós respondermos. Então trazemos as respostas aos sábados. Agradecemos a todos que têm acompanhado e se você tiver alguma pergunta, envie para o canal Hora Tranquila e estaremos procurando responder segundo a orientação da Palavra de Deus. O povo de Israel, como nós mencionamos aqui ontem, no finalzinho do estudo, ele foi levado cativo para a Babilônia porque eles não seguiram o padrão que Deus havia estabelecido. Então, irmãos, se nós não fazemos a vontade de Deus em nossa vida, o que está escrito na Bíblia, o que Deus pede de nós, as consequências elas virão. E Deus não poderá cumprir aquilo que promete se nós não fizermos a vontade dele. Então vejam que era condicional. A permanência do povo de Israel lá naquelas terras que Deus deu a eles em Canaã era condicional se eles seguissem as orientações de Deus. Assim também a nossa vida espiritual, a nossa salvação, ela é condicional. Somos salvos por Jesus quando aceitamos a Jesus em nossa vida, quando nos batizamos. Agora, se nós não continuarmos a nossa carreira cristã depois do batismo, seguindo as orientações de Deus, como é que nós queremos estar no céu se nós não obedecemos a Deus? Então, é condicional. Nós precisamos fazer a vontade de Deus em nossa vida. E a Bíblia traz todas as orientações de como é que nós deveremos viver, nos relacionar com Deus, obedecendo, fazendo a vontade dele e não a nossa vontade. Claro que no decorrer da nossa carreira espiritual, nós podemos cair, pecar, falhar, desanimar, mas nós temos que nos reerguer, buscar em Deus, clamar, assim como fez o povo de Israel, que agora estava cativo lá em Babilônia. O cativeiro foi de 70 anos e quando eles clamaram, o Senhor ouviu. Em Jeremias capítulo 24, verso 6, Jeremias 24, verso 6 diz: Eu os guardarei e cuidarei deles, e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Vejam, a promessa de Deus iria trazer o povo de Israel de volta. Isso se eles se arrependessem. Então, irmãos, é necessário arrependimento. Quando nós pecamos, precisamos nos arrepender e dar uma meia volta, mudar o nosso rumo, buscar fazer a vontade de Deus em nossa vida. Jeremias também, capítulo 31, verso 16, diz assim: Agora, porém, assim diz o Senhor, não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Então o povo estava clamando, o povo estava triste, chorando,
porque estavam no exílio, estavam em Babilônia, e agora o povo então clama, chora, e Deus disse, olha, não chore mais, porque ele iria levar os filhos de volta. Deus havia já profetizado através do profeta Jeremias que o cativeiro seria de 70 anos. Mas havia entre o povo de Israel também os falsos profetas. Eles diziam, não é assim não, isso não vai durar tanto tempo. Mas Deus, irmãos, ele quando usa o seu profeta, o profeta verdadeiro, o profeta que fala o que Deus manda, ele vai cumprir aquilo que ele disse. 70 anos seria o período de cativeiro do povo de Israel lá em Babilônia. E assim aconteceu. Depois que Babilônia caiu e que os medo-persas assumiram o reino, então houve a assinatura do decreto para que o povo retornasse a Jerusalém. E isso foi 70 anos depois. Agora vamos ler Ezequiel 11, verso 17. Diz assim, eu, o Senhor soberano, digo que os reunirei das nações onde forem espalhados e lhes devolverei a terra de Israel. Lembrando que essas promessas aqui, essas profecias, era para o povo de Israel daquela ocasião que estava lá no exílio em Babilônia. Não é para o povo de Israel hoje que as pessoas estão usando as redes sociais para dizer que está se cumprindo a profecia de Jeremias, de Ezequiel, que o povo de Israel está voltando para a nação de Israel. Como nós sabemos, o povo de Israel, por eles terem rejeitado a Jesus, eles perderam a condição de um povo escolhido, um povo que era para ser usado para a proclamação das verdades de Deus, e eles se corromperam com as outras nações. Por isso, eles foram levados para o exílio, por isso eles perderam as terras, e agora só em 1948 é que a ONU reconheceu o Estado de Israel, e eles então estão tentando, mas desde quando foi estabelecido que Israel teria de novo o seu reino, teria sua possessão, eles vivem em guerra com as outras nações. Então, nós sabemos que hoje existe o Israel espiritual, mas nós precisamos, irmãos, como Israel espiritual, descendentes de Abraão pela fé, fazer a vontade de Deus em nossa vida. Tudo que está escrito para o povo de Israel do passado também é para nós hoje. E nós precisamos, então, viver isso em nossa vida. Em Ezequiel 28, verso 25, Ezequiel 28, 25 nos diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor soberano, o povo de Israel voltará a viver em sua própria terra, a terra que dei a meu servo Jacó, pois eu os reunirei das terras distantes onde os espalhei, e diante das nações do mundo revelarei minha santidade no meio de meu povo. Então, mais uma vez aqui a palavra de Deus em Ezequiel 28, verso 25, dizendo que Deus iria levar o povo de volta, esse povo que estava cativo lá em Babilônia. E assim aconteceu. Mas nem todos que estavam lá em Babilônia quiseram retornar, porque aquela geração que foi levada cativo já estava chegando ao fim e já era filhos que haviam nascido lá em Babilônia, e eles então já estavam ali bem estabelecidos, já estavam convivendo ali, tendo seus próprios negócios, suas próprias casas, já não queriam voltar para Jerusalém. Mas alguns voltaram e reconstruíram a cidade conforme estava profetizado. Também em Ezequiel 37, verso 14, e depois o verso 25 diz assim, soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Esse foi o verso 14. Agora o verso 25 de Ezequiel 37 diz, viverão na terra que dei a meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram. Ele, seus filhos e seus netos viverão ali para sempre, de geração em geração, e meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Deus aqui deu uma visão para Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, e Deus então queria restaurar o seu povo. Eles estavam mortos espiritualmente. E Deus então profetiza para que sopre, para que eles voltem a viver. Assim também, irmãos, poderemos estar mortos espiritualmente, mesmo sendo membros de igreja, mesmo nos dizendo cristãos, poderemos estar mortos espiritualmente, assim como estava o povo de Israel naquele exílio ali em Babilônia.
Mas Deus, Ele quer soprar em nós o seu Espírito, Ele quer fazer com que nós reavivamos, para que nós passamos a ter vida novamente e possamos estar fazendo a vontade dele em nossa vida. Se nós assim o fizermos, irmãos, assim como aconteceu com o povo de Israel no passado, Deus restaurando a nação, o povo, levando-os de volta para a terra prometida, Deus também, Ele vai cumprir em nós as promessas que Ele nos fez e nós iremos possuir a terra. Nós não deveremos ter dúvida nenhuma de que nós tomaremos posse da terra que Jesus está preparando para cada um de nós. Como eu tenho dito para vocês, primeiramente, quando Jesus voltar, nós seremos levados para os céus. Estaremos lá durante 1000 anos. E depois desses 1000 anos, a Nova Jerusalém, a cidade que Jesus está preparando para todos nós, ela vai descer e então essa terra vai ser purificada pelo fogo e pelo enxofre. Aqui será o novo céu e a nova terra. E aqui nós habitaremos para todo sempre. Não haverá mais morte, dor, sofrimento. As primeiras coisas terão passado. Tudo isso que nós vivemos hoje não mais existirá. Nós teremos uma nova vida e nós viveremos para sempre com o nosso Senhor. E nós precisamos continuar crendo, irmãos, nessa promessa de que possuiremos a terra, de que Deus, se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos para Ele, Ele vai fazer com que nós tenhamos uma nova vida em comunhão com Ele, em estar prontos a ouvir a voz dEle, fazer a vontade dEle, e estaremos reinando com Ele para todo sempre. Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele tem um plano para cada um de nós, e sabemos que no Novo Testamento nós temos aqui várias passagens bíblicas de que as promessas de Deus, elas se cumpriram em Jesus, quando Jesus veio, e através de Jesus nós vamos ter essa vida eterna. Então, a terra prometida, a Canaã celestial, é real, existe, e nós iremos para lá. Nós não deveremos ter dúvida da palavra de Deus. Deveremos viver pela fé, assim como os antepassados do povo de Israel viveram pela fé, aguardando a promessa, nós também deveremos viver pela fé. Pode ser que aconteça que nós passemos pelo descanso antes da volta de Jesus, mas quando Jesus voltar, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para receber a promessa, o cumprimento da promessa, Jesus voltando para nos buscar e nos levando para viver com Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã nós vamos retornar para concluir o estudo desta semana e desejamos mais uma vez que o Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós, ajudando-nos a ouvir a sua voz, fazer a sua vontade e ter uma nova vida com Cristo. Que Deus nos abençoe.